Olá! Neste vídeo eu vou dar sequência à nossa reflexão sobre a pandemia e o final dos tempos, os últimos dias. Vou tratar especificamente sobre os sinais do fim dos tempos. Pois bem, quando nós falamos em sinais, nós devemos nos lembrar especialmente de uma passagem dos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta passagem é denominada normalmente pelos estudiosos de Sermão Profético de Jesus. E este Sermão Profético de Jesus ocupa os capítulos 24 e 25 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, e em Lucas, ele aparece em Lucas 17, em Lucas 21, em alguns trechos do Evangelho de Lucas. Eu vou ler um trechinho do texto de Mateus 24 e logo em seguida eu trago uma palavra sobre isso. O texto começa falando que Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: "Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Perceba que a situação é a seguinte: Jesus está em Jerusalém, atravessando o templo, os discípulos estão olhando para aquela construção gigantesca, o templo naquele momento era realmente uma baita construção, os discípulos caminhando olham para aquilo e ficam entusiasmados, embasbacados com o tamanho do templo, com a glória que aquele templo tem. E, consequentemente, Jesus percebe isso e, ao perceber, diz para eles a frase que nós acabamos de ler, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles não entenderam muito bem o que Jesus dizia, andaram um pouco mais e, logo à frente, eles perguntaram para Jesus o seguinte: veja só, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: "Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos." Veja que são duas perguntas levantadas pelos discípulos, duas questões. E Jesus vai responder ambas as questões durante o sermão profético. A primeira questão é: quando estas coisas vão acontecer? A expressão "estas coisas" faz referência àquilo que Jesus havia acabado de dizer para eles, ou seja, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, uma referência à destruição do templo, destruição essa que aconteceu no ano 70, o templo foi destruído pelos soldados romanos. E a segunda questão é: que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, diante da questão que sinal haverá do fim dos tempos e da sua vinda, Jesus trata de uma série de sinais. E ele fala aqui, "Tenham cuidado para que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, haverá guerras, rumores de guerras." E aqui os sinais são representativos porque em outras passagens do Novo Testamento encontramos outros sinais. Os sinais são elencados por Jesus, os sinais são apresentados por Jesus como um elemento para orientar os discípulos na espera pela vinda dele, pelo final dos tempos. Mas é bom lembrar que a grande palavra de Jesus a respeito dos sinais está no final desse texto, e ele diz o seguinte: "Porém, todas estas coisas são o princípio das dores." Então ele fala de falsos profetas, ele fala de guerras, ele fala de terremotos, ele fala de perseguição, mas ele faz questão de dizer que estes elementos são apenas princípio das dores, expressão que fornece para nós aí uma chave hermenêutica para compreender os sinais do fim dos tempos. Então, os sinais têm relação com a volta de Jesus? Sim. Os sinais têm relação com o fim dos tempos? Sim. Mas o princípio hermenêutico para compreender os sinais e para entender por que eles são apresentados no Novo Testamento é este aqui. Os sinais estão relacionados com a lógica das dores, as dores de parto do final dos tempos. Esta expressão já apareceu na profecia para descrever o final dos tempos. Jesus a usa aqui e os discípulos devem ter compreendido muito bem o que ele quer dizer com isso. A expressão dores de parto fornece um elemento para compreender os sinais. Jesus usa esta imagem humana para descrever como será o desenvolvimento dos sinais. As dores de parto se dão para dizer para a mulher quando o seu bebê vai nascer. Elas fornecem uma espécie de relógio. Quanto mais perto do bebê nascer,
maior é a contração, a dor, e estas dores se repetem de tempos em tempos em intervalos cada vez menores. Então, o relógio das dores de parto funciona para o nascimento da criança desta forma. Quanto mais perto do nascimento do bebê, maior é a dor e menor o intervalo entre uma dor e outra dor. Então, pegando esta lógica, este relógio, e aplicando aos sinais, o que poderíamos dizer é que cada um dos sinais crescerão até a volta de Jesus. Pega o primeiro sinal, falsos profetas. Eles aparecem de tempos em tempos. Cada um deles se manifesta e eles tendem a ser maior do que o anterior. As guerras, elas se manifestam eventualmente e tendem a ser maiores do que as guerras anteriores. Os terremotos, a perseguição e assim sucessivamente. Os sinais vão crescendo na lógica das dores de parto. Quanto mais perto da volta de Jesus, maior é o sinal e intervalo cada vez menor entre o aparecimento de uma ocorrência e o aparecimento de outra ocorrência do mesmo sinal. Mas os sinais não são apenas estes que aparecem aqui. Você encontra uma descrição de sinais também nas cartas do Paulo, especialmente na 2ª Tessalonicenses, onde Paulo trata do assunto. Ele fala de alguns sinais. E no Apocalipse capítulo 6, descreve também no iniciozinho da passagem, dos selos, ele descreve também alguns sinais dos finais dos tempos. Então entenda que esta lista aqui é representativa, a lista de Paulo é representativa e a lista de Apocalipse é representativa. Eles não são sinais exaustivos para fornecer para nós um mapa do final dos tempos, porque não é este o propósito do sinal. O propósito do sinal é servir de guia, de parâmetro para manter na comunidade de fé que caminha na terra, manter na igreja a perspectiva de que a volta de Jesus está cada vez mais perto e é possível perceber isso pelo desenvolvimento dos sinais, mas o sinal não nos fornece a data precisa. Nenhum deles fornece a data precisa da volta de Jesus ou do final dos tempos. Não dá para dizer, à luz de um sinal ou outro, de um terremoto ou outro, de uma guerra ou outra e de uma pandemia ou outra, se esta é a data do final dos tempos, se esta é a última geração ou algo semelhante, porque os sinais não servem a este propósito. E nesse sentido, eu trago até você uma passagem do livro de Atos, palavra do próprio Jesus, quando ele está se despedindo dos discípulos, ele diz para eles o seguinte: a vós não compete saber os tempos ou as épocas. Não é competência da igreja ou de qualquer pessoa que caminha aqui na Terra, saber o tempo do fim. Os sinais não têm este propósito, eles não servem para isto. Então é bom olhar para os sinais durante a história e perceber que todas as vezes que alguém tentou usar os sinais para datar ou marcar ou agendar a volta de Jesus, se equivocou profundamente. E nós encontramos muitos casos assim. Desde o 2º século até a nossa geração, nós temos pessoas tentando acertar a data do fim dos tempos por meio dos sinais. E todos erraram. Sabe por quê? Porque os sinais não servem para isso. Eles têm um outro papel e o papel não é agendar o fim dos tempos. É dizer que a volta de Jesus está cada vez mais perto. É este o propósito, é esta a razão de ser dos sinais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os sinais para você e eu vou fazer isso apontando para uma outra passagem que aparece aqui nesse texto, que é a passagem da grande tribulação. À luz desta passagem e de outras também, especialmente o Apocalipse de João, a impressão que dá é que os sinais, de alguma maneira, crescerão, se desenvolverão até redundarem na grande tribulação. Mas essa questão entre a relação dos sinais e a grande tribulação é o tema do nosso próximo vídeo. Eu peço a você então para aguardar, vamos conversar sobre isso na próxima oportunidade. Faça para mim então aquelas 3 coisas que eu tenho pedido para você a cada vez que nos encontramos. Se você gostou, dá o seu joinha aí embaixo e assim você estará ajudando o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E por fim, compartilhe este vídeo com algum amigo, algum colega seu que tenha, porventura, interesse nestas questões. Por enquanto é só, fique com Deus e até a próxima.